Encontre as raízes das equações a seguir. A letra A era x² mais 3x igual a zero. Bom, então isso daqui é uma equação de segundo grau. Na última aula, eu expliquei para vocês as características de uma equação de segundo grau, né? Para ser uma equação de segundo grau, é toda a equação na forma ax² mais bx mais c igual a zero. Então, é uma equação onde eu tenho uma incógnita elevada a grau 2, uma incógnita elevada a grau 1 e um termo independente, ou seja, um número sem letra, tá? Falei que o A é o coeficiente da incógnita elevada ao quadrado. Então, o A é quem está multiplicando com a letra que está sendo elevada ao quadrado. O B é o coeficiente com a letra que está elevando a 1. E o C é o coeficiente ou termo independente, porque ele não tem letra. Então, quando eu tenho uma equação que eu tenho esses três termos, eu tenho uma equação do segundo grau completa. Expliquei para vocês que o único que não pode ser zero é o A, né? Que eu posso ter no lugar do B zero e no lugar do C zero. Mas o A nunca pode ser zero. Por quê? Porque o zero vai anular aqui a incógnita elevada ao quadrado. E aí ela deixa de ser uma equação de segundo grau, certo? Então, no caso dessa equação aqui, ó, ela é uma equação de segundo grau incompleta. Por quê? Porque ela tem o A, que no caso aqui é 1, porque ele está multiplicando com x². Ela tem o B, que no caso aqui é 3, que está multiplicando com x, mas ela não tem o C. O C seria o número independente. Então, essa equação aqui é uma equação incompleta do segundo grau. Por quê? Porque ela tem os valores de A e de B e não tem o valor de C, tá? Quando eu tenho uma equação incompleta do segundo grau, em que eu só tenho A e B, o melhor caminho para se resolver essa equação é pela fatoração. Qual fatoração? Pelo fator comum em evidência. E o que significa fator comum em evidência? Significa eu observar aqui na minha equação o que tem no primeiro termo que também tem no segundo termo. No caso aqui, a única coisa que eles têm em comum é o x. Aqui tem x elevado a 2 e aqui tem x elevado a 1. Então, o que eles têm em comum aqui é o x. Eu sempre vou colocar em evidência aquele que tem o menor expoente. Então, eu tenho x elevado a 2 e x elevado a 1. Eu vou colocar em evidência o x elevado a 1, tá? E aí, eu vou fazer o quê? Vou pegar cada elemento aqui desses termos e dividir por x. Então, se eu pegar x elevado a 2 e dividir por x, eu vou estar fazendo aqui, ó, uma divisão de potências de mesma base. Então, eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. 2 menos 1 vai dar 1. Então, x elevado a 2 dividido por x é igual a x elevado a 1, que é o mesmo que x. Então, aqui dentro vai ficar x. Mais com mais vai continuar sendo mais. O número eu divido com o número e a letra pela letra. Então, 3 dividido por 1 vai dar 3. E o x dividido por x, isso aqui vai dar x elevado a 1 menos 1, que é o mesmo que x elevado a 0. E todo número elevado a 0 é 1. Então, ficaria 3 vezes 1. 3 vezes 1 dá 3. Então, eu vou
vai ficar essa forma aqui. E aí, o que eu estou dizendo? Que se eu pegar o valor de x e multiplicar pelo valor de x mais 3, eu vou obter resultado zero. Numa multiplicação para o resultado ser igual a zero, um dos números que estão sendo multiplicados tem que ser igual a zero. Então, ou o x tem que ser igual a zero, ou x mais 3 tem que ser igual a zero. Então, aqui eu tenho duas raízes, ou seja, duas soluções que tornam essa equação verdadeira. Por que eu tenho duas soluções? Porque isso aqui é uma equação de segundo grau. Então, o expoente aqui, ó, ele te indica quantas possíveis soluções você pode ter. Então, eu posso ter até duas soluções. Essas duas soluções, elas podem ser distintas, então eu posso ter dois números diferentes, como eu posso ter números iguais. Então, a gente diz que é uma raiz dupla. Por quê? Porque ela vai ter o mesmo valor. Vou encontrar nas duas possibilidades um único valor, tá? Quem vai determinar para a gente se essa equação tem raízes distintas, raízes iguais ou não tem raiz que soluciona essa equação dentro do conjunto dos números reais, quem vai determinar para a gente é o delta, é o fator discriminante, tá? Que a gente vai ver também dentro de pouco tempo. Mas então, voltando nessa aqui, eu disse que ou o x tem que ser zero, ou o x mais 3 tem que ser igual a zero. Então, eu tenho duas possíveis soluções. O que eu faço? Primeiro, ó, eu tampo o x mais 3. Se eu tampar o x mais 3 aí, vai sobrar o quê? X igual a zero. Então, essa é a primeira resposta. Ou, se eu considerar que o valor de x mais 3 é que vai ser zero, então eu vou escrever ou o x mais 3 tem que ser zero. E aí eu tenho aqui uma equação de primeiro grau. Então, eu vou isolar letras para um lado, números para o outro. Então, o x vai ser igual a zero, o mais 3 vai passar para o lado de cá, ele estava somando, vem para cá subtraindo. Então, nesse caso aqui, o x vai ser menos 3. Então, as raízes que soluciona a equação A é o zero ou o menos 3. Por quê? Se o x for zero, aqui vai ficar zero e aqui vai ficar zero mais 3, 3. E aí eu vou fazer zero vezes 3 vai dar zero. Então, vai continuar sendo zero. Se o x for menos 3, aqui vai ficar menos 3. E aqui vai ficar menos 3 com mais 3, que vai dar zero. Então, vai ficar menos 3 vezes zero. Qualquer número multiplicado por zero vai dar zero. Então, o conjunto solução da letra A é 0 e menos 3. Então, ele tem duas raízes distintas, 0 e menos 3. Se ele tem duas raízes distintas, é porque quando eu encontrei o delta, eu encontrei um número maior que zero. Então, o meu resultado do delta é um número maior que zero. Quando o delta é um número maior que zero, eu encontro duas raízes, ou seja, duas soluções distintas. Quando o meu delta for igual a zero, eu encontro um único valor, aí eu encontro uma raiz dupla, né? A gente chama. Por quê? Porque ela tem o mesmo valor. O x1 e o x2 vai ter o mesmo valor. E quando o meu delta é um número negativo, não existe solução no conjunto dos números reais para essa equação. A letra B, ela
pede para a gente calcular a raiz de x ao cubo menos 20x ao quadrado mais 100x igual a zero. Essa equação aqui, ó, ela é de grau 3. Se ela é de grau 3, então eu tenho uma variável elevada a grau 1, grau 2 e grau 3. Existe a possibilidade de eu encontrar 3 raízes, ou seja, 3 valores que tornam essa equação verdadeira, tá? Porém, eu vou verificar se é possível, pela fatoração, resolver essa equação aqui, ó. Então, eu vou olhar nos 3 termos, se eles têm alguma coisa em comum. De novo, o que eles têm? Ó, o x. Aqui tem x elevado a 3, x elevado a 2 e x elevado a 1. Então, eu vou usar a fatoração do fator comum em evidência. E eu vou colocar o x de menor expoente em evidência. E aí eu vou dividir cada letra pelo x e cada número por 1, ó. Porque se o x está sozinho, o coeficiente dele é 1, tá? Então, x3 dividido por x, ó, de novo, eu tenho uma divisão de potência de bases iguais. Então, eu vou conservar a base, subtrair os expoentes. 3 menos 1, 2. Então, isso aqui vai dar x elevado a 2. Menos com mais, menos. 20 dividido por 1, 20. x2 dividido por x, 2 menos 1, vai dar x. Mais 100x dividido por x. 100 dividido por 1 dá x, dá 100. E x dividido por x vai dar x elevado a zero, que é o mesmo que 1. 100 vezes 1 vai dar 100. Então, aqui eu tenho uma forma fatorada. Qual é essa forma fatorada? X vezes x ao quadrado menos 20x mais 100 igual a zero. Então, o que eu estou dizendo? Que esse número vezes esses números aqui dá resultado zero, tá? Só que aqui dentro do parênteses, eu tenho uma equação de segundo grau agora, e essa equação é completa, né? Porque eu tenho o x elevado a 2, eu tenho x elevado a 1 e eu tenho o termo independente. Então, essa equação ela é completa. O que eu vou fazer? Eu vou ver se isso daqui é um trinômio do quadrado perfeito. Então, o que eu vou fazer? Vou extrair a raiz de x ao quadrado. Lembra? A gente já fez muito isso. Vou extrair a raiz quadrada de 100. E aí, raiz quadrada de x ao quadrado vai dar x, porque esse 2 cancela com esse 2. E raiz quadrada de 100 vai dar 10, né? Porque 10 vezes 10 é 100. Daí, eu vou pegar esse valor 10, esse valor x, e vou multiplicar por 2. O resultado tem que ser desse termo aqui do meio. Então, 2 vezes 10, 20. 20 vezes x, 20x. Então, isso aqui é um trinômio do quadrado perfeito. Se ele é um trinômio do quadrado perfeito, então, a forma fatorada de tudo isso aqui vai ser x vezes x menos 10 elevado ao quadrado igual a zero, tá? Por quê? Porque se deu um trinômio do quadrado perfeito, é porque trata-se ou do quadrado da soma ou do quadrado da diferença. Como aqui a gente tem uma subtração, ó, então é o quadrado da diferença, tá? E aí, o que eu estou falando? De novo, ó, que ou o x é igual a zero, então x igual a zero é uma resposta, ou
o x menos 10 elevado ao quadrado é igual a zero. E aí, ó, isso aqui é uma potência. Operação inversa da potência é a raiz. Então, vou colocar isso tudo aqui dentro da raiz quadrada. Por que quadrada? Porque o expoente aqui, ó, era 2, né? Se o expoente fosse 3, seria raiz cúbica. Se fosse 4, seria raiz quarta. Enfim. Se eu coloquei o que estava antes do igual dentro da raiz, eu tenho que fazer a mesma coisa com o que está depois do igual dentro da raiz. Porque eu estou falando de uma igualdade. Então, o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Para extrair a raiz aqui, ó, esse expoente 2 simplifica com o índice 2. Então, o x menos 10 perdeu a casinha. E aqui vai ficar x menos 10. Raiz quadrada de zero. Que número vezes ele mesmo dá zero? O próprio zero. Então, eu tenho aqui agora uma equação de primeiro grau. E aí, o que eu vou fazer? Separar, né? Letras para um lado, números para o outro. Então, isso aqui vai dar x igual a zero. O menos 10 estava de cá fazendo uma subtração, vai para cá fazendo uma adição. Então, o x vai ser igual a 10. Então, as raízes que solucionam essa equação são 0 e 10. No caso, foram só duas, né? Mas poderia ter sido 3 raízes, certo? Bom, pessoal, a gente finalizou aqui os exercícios que faltavam ser corrigidos lá da semana até o dia 21 de agosto. Hoje eu vou falar com vocês sobre o que foi tratado do dia 31 até o dia 4/9, que são funções. Então, eu vou explicar para vocês o que é uma função. Nós vamos dar uma introdução nesse assunto aí, que vem a ser função. Bom, pessoal, para eu ter uma função, eu preciso de ter uma relação de dependência entre duas grandezas. Então, por exemplo, suponhamos que eu coloque para vocês a seguinte situação. Suponhamos que eu tenha lá, vou ao supermercado e vou comprar leite, tá? Se eu comprar 1 litro de leite, eu vou pagar R$3,50. Se eu comprar 2 litros, eu vou pagar 2 vezes R$3,50. Então, eu vou pagar R$7. Se eu comprar 3 litros, eu vou pagar 3 vezes R$3,50. Então, eu vou pagar R$10,50. Ou seja, o preço que eu vou pagar vai depender da quantidade de litros que eu vou levar, tá? Quando isso acontece, a gente diz que isso é uma função, tá? Onde a quantidade de litros seria o X e o preço que eu vou pagar seria o Y, tá? Ou seja, para o Y existir, depende do X existir. Então, se eu não levar leite, eu não pago. Se eu levar, eu vou pagar. Mas quanto que eu vou pagar? Depende do tanto que eu vou levar. Essa relação de dependência entre a quantidade e o valor, né, é chamada de função, tá? E qual seria a lei de formação dessa função? Então, o preço que eu vou pagar depende da quantidade de litros que eu vou levar, certo?
Mas quanto custa 1 litro? 1 litro custa R$ 3,50. Então, se eu levar 1 litro, eu vou pagar R$ 3,50. Se eu levar 2 litros, eu vou pagar R$ 3,50 vezes 2. E isso pode indo, ó. Se eu levar 3, vou pagar R$ 3,50 vezes 3. Se eu levar X quantidade de litros de leite, eu vou pagar R$ 3,50 vezes X. Então, isso aqui, ó, é a minha lei de formação. O preço, que seria o valor de Y, vai ser igual a 3,50 vezes o X, que seria a quantidade de litros. Então, para ser função, tem que ter essa relação de dependência entre as grandezas, tá? E a gente diz o seguinte, que para ser uma função, cada elemento de A, ou seja, cada elemento de X, tem que ter um único correspondente de B, tá? Então, eu vou colocar para vocês aqui, ó, uma definição sobre isso aqui na nossa explicação. Esse aqui, ó, seria o conceito de função. Dados dois conjuntos, A e B, e uma relação entre eles, dizemos que essa relação é uma função de A em B, C e somente C, para todo valor de x pertencente ao conjunto A, existir um único valor y pertencente ao conjunto B, de modo que os valores de x se relacionem com um único y. Então, vou dar um exemplo claro aqui para vocês, tá? Um exemplo que eu tenho aqui, ó, o conjunto A, ele é formado pelos números 0, 1, 2 e 3. E o conjunto B é formado pelos números 0, 1, 2, 3 e 4. Opa. Vou tirar esse 3 aqui para o meu exemplo ficar do jeito que eu quero. Depois a gente coloca até uma situação igual. Suponhamos que eu diga para vocês que eu quero uma relação em que cada elemento do conjunto A vai associar com o seu dobro no conjunto B. Então, suponhamos que eu fale isso, ó, eu quero que cada elemento do conjunto A se associe com o dobro dele no conjunto B. Só para ficar claro, conjunto a gente sempre expressa por letra maiúscula. Esse conjunto, ele pode ser colocado entre chaves, como eu coloquei aqui, e ele também pode ser expresso em forma de diagrama, tá? Então, isso aqui é um diagrama, ó. Então, eu tenho o diagrama A, o diagrama B. Quais são os valores que estão no diagrama A? O 0, 1 e o 2. E no B? O 0, 1, 2, o 3 e o 4. E aí eu disse que eu quero que cada elemento do A se associe ao seu dobro no B. Então, o ponto de partida, eu vou associar quem? Os elementos de A com os elementos de B. Então, no caso aqui, o ponto de partida é o A. E o ponto de chegada é o B, que é quem vai receber a setinha, tá? A setinha parte
do conjunto de partida. Então, eu vou ter que jogar a setinha para o B aqui, associando os elementos de A com o B. E aí eu disse que eu quero que cada elemento de A associe com o seu dobro em B. Então, o primeiro elemento ali, ó, é 0. O dobro de 0 é 2 vezes 0, que dá 0. Ou seja, eu vou associar o 0 do X, o 0 do A, com o 0 do B. O segundo elemento do A é 1. O dobro de 1 vai ser 2. Então, eu vou associar o 1 com o 2. E o terceiro elemento de A é o 2. O dobro de 2 vai ser 4. Então, eu vou associar o 2 com o 4. Ou seja, para cada elemento do conjunto A, houve apenas um único correspondente no conjunto B. Então, a gente diz que isso aqui é uma função. Vou dar um exemplo do que não seria uma função. Suponhamos que eu coloque isso, ó. Sendo A igual a menos 1, 2 e 3 e B igual a menos 3, 4, 5 e 7, associe cada elemento de A, esperando que a função de x seja igual a 2x. Então, eu vou colocar assim, ó. Vou colocar assim para vocês. A função de A em B é igual função de x igual a 2x. O que eu quero dizer com isso? Que para que seja uma função, né, do conjunto A em relação ao conjunto B, eu quero que para cada valor de x, o y, né, função de x significa o y. O y está em função de x. Então, para cada valor de x, o y vai ser igual a 2 vezes o valor do x. Então, qual que é o valor do x aqui no primeiro caso? Menos 1. Então, eu vou trocar ali, ó, função de x igual a 2x. Então, eu vou trocar o x por menos 1. Então, isso aqui vai ficar, função de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1. Então, ó, quando o meu x valer menos 1, então eu vou trocar o x por menos 1. Então, a função de menos 1 vai ser igual a 2 vezes menos 1. Ou seja, vai ser menos 2, né? Quando o meu x for 2, o meu y vai ser 2 vezes 2, que é 4. E quando o meu x for 3, o meu y vai ser 2 vezes 3, que é 6. Aí eu vou fazer aqui o diagrama, ó. Diagrama de A, diagrama de B. Lembrando que o meu A, ó, são os valores do meu x, tanto que eu fui substituindo o x por eles, ó. Então, quem que eu tenho aqui no A? O menos 1, o 2 e o 3. Quem que eu tenho aqui no B? O menos 3, o 4, o 5 e o 7. E aí, ó, quando o meu x valia menos 1, o meu y vale menos 2. Então, eu teria que associar o menos 1 ao menos 2. Não tem no B menos 2, então não tem jeito de eu associar. Quando o meu x valia 2, o meu y tem que valer 4. Aqui tem, ó, 2 com 4. E quando o meu x valia 3, o meu y valia 6. Eu não tenho 6 aqui no conjunto de B. Ou seja, eu só tive elemento para associar do 2. Eu não consegui associar nem o menos 1 e nem o 3. Então, isso daqui, ó, não é uma função. Por quê? Para ser função, eu teria que ter um correspondente para menos 1, um correspondente para 2,
um correspondente para 3. Então, dentro do conjunto B, pode faltar receber flechinha. Pode ficar sem receber flechinha. Mas o conjunto A não pode ter nenhum elemento sem mandar flechinha, tá? Vou dar um outro exemplo de coisa que não é função. Vamos supor que eu coloquei assim, ó, no conjunto A. Deixa eu colocar aqui. Um, dois, três. E aí aqui no conjunto B, sei lá, eu coloquei 2, 4, 6. Aí, ó, o exercício está lá assim, mostrando para você e te perguntando se isso aqui é ou não uma função. Nesse caso, porque cada elemento do conjunto de partida, que é o conjunto A, tem um correspondente no conjunto B. Então, isso aqui é função. Se fosse assim, ó, no A, sei lá, eu colocasse aqui A, B, C. Aqui no B, eu colocasse X. Aí, ó, eu associasse o A com o X, B com o X, o C com o X. Isso aqui seria uma função? Sim. Isso aqui é uma função. Por quê? Para cada elemento do conjunto A, tem um único correspondente no conjunto B. Tudo bem que esse correspondente é o mesmo para todos do elemento A, tá? Mas ele é uma função. Porque para cada elemento do conjunto A tem um correspondente, certo? Suponhamos que a gente tenha, por exemplo, que eu colocasse assim, ó, aqui no A, aqui no B. Aí eu colocasse aqui no A 1, 2, 3, aqui no B 4 e 5. Aí eu colocasse 1 com 4, o 2 com o 5 e o 2 com o 4, por exemplo. Isso daqui não é função. Por quê? Por dois motivos. O 3, ó, não tem correspondente no B. E o 2 tem 2 correspondentes no B. E só um correspondente pode existir, tá? Então, por isso que isso aqui não é função.